relacionamento. Yes. Eu acho que a gente também pode já começar dizendo de que relacionamento a gente vai falar. Tranquilo? E do que a gente vai falar, Di? Você vê que a gente combinou antes da live, né, gente? É, ela tá só me pegando. Eu acho que quando fala em relacionamento, não é só o relacionamento entre casal, mas todos os Uhum, tipos de relacionamento. Porque a uhum, palavra relacionamento, ela envolve o relacionamento com o pai, com mãe, com filho, com colega de trabalho, enfim. Claro aham. que a gente vai puxar um pouquinho para a questão do casal, em função de que é véspera do Dia dos Namorados, e a gente fala tanto de a energia, a frequência, e ok, tá todo mundo meio que entrando na frequência do dia, né? Então, assim, fica mais sensível, fica mais evidente essa coisa do relacionamento a dois, enfim, né? Uhum, Mas uhum. acredito que quando se fala em relacionamento, não é especificamente quando é um casal que se forma, mas sim a forma que você se relaciona com todos os lugares e todas as pessoas onde você está inserido e mantém algum contato. É o meu ponto de Yes. vista, né, Thaisa? Não sei o seu, né? Interessante ponto de vista. E eu parto do princípio, Diana, de que enquanto a gente não está em um relacionamento a dois, e não, assim, eu vou dar o nome de casamento aqui, mas não significa dizer aquele casamento com papel passado, véu e grinalda e whatever, tudo isso, né? Mas quando você está dividindo a vida com alguém, quando você tem um plano de vida com alguém, um objetivo com alguém, é que você está na fase adulta da sua vida. Porque até então você estava na fase do quê? Quais eram os teus papéis principais, né? O de filha, o de amiga, o de irmã, né? E agora você assume o papel principal, que é o de ser companheira de alguém, ou de ser companheiro de alguém. E para mim, relacionamento a dois, Diana, é atestado de vida adulta. Faz sentido para você? Faz. Embora às Tá? vezes ele comece não tão adulto assim, mas é uma responsabilidade de gente grande. Isso aí, justo. Porque enquanto eu sou criança, né? Criança não ganha dinheiro, criança não namora, a gente já tem até umas campanhas por aí, né? Criança não namora. Então, enquanto eu estou emocionalmente e psicologicamente na fase de criança, na fase infantil, eu não vivo um casamento ou um relacionamento. Eu brinco de estar com alguém. E se a gente for parar para pensar, né, para observar a partir desse princípio, brincar de estar com alguém, não no sentido da diversão de estar com alguém, né? Que é diferente. É no sentido de brincar de estar com alguém, é justamente quando os relacionamentos não se tornam saudáveis. Eles não se tornam relacionamentos incríveis. Porque eu tô só ali de passagem por aquele relacionamento. Eu não me entrego, eu não vivo aquilo de maneira completa. Então, por isso que eu brinco que é atestado de vida adulta, né? Que é assim, estou nesse relacionamento, estou vivendo esse relacionamento e estou ali com ele. Né? Faz todo. A gente tem uma lógica por trás disso. E vamos lá. Relacionamento. Eu soltei um spoiler pro pessoal de que relacionamento é a distância entre dois objetos. Certo. Você sabe dessa história, né? Eu sei dessa história e eu gosto de, como boa prof, né? Sempre prof, dizer que desde lá da nossa, nos anos iniciais, a gente aprende Uhum, a relacionar, né? Relacione as uhum. cores, relacione as colunas, relacione a soma de tal número com tal número. E aí, Sim. para você entender o relacionar, é quando tem que pelo menos ter uma distância, né? Senão, não tem como relacionar. Ou é uma distância ou ainda um ponto de padrão, né? E Padronizar, assim. Isto está para isto.
as colunas, enfim. Na verdade, quando você precisa ir para a parte do relacionar, Uhum. automaticamente, quando se fala de um relacionamento e essa questão do relacionar, no meu entender, começa uma Aham. competição. O time dele e o time dela, ou o time meu e o time teu, né? Independente de qual o tipo de relacionamento. Mas Sim. quando eu preciso ir para esse espaço de competição, é para ver se o que você faz está certo ou se o que eu faço está certo. Então, é basicamente nesse contexto que o relacionar-se é criar essa distância para então analisar qual é o time que é o melhor, Que vai qual ganhar. não, assim é o que é o certo, não, assim que é. E aí começam alguns problemas, né? Porque em toda Total. competição alguém sai perdendo nessa realidade. Perdendo. Então a gente já começa aí, gente, pensando, você está construindo, você está criando o teu relacionamento, você está destruindo. Você está no espaço de competir com aquele que deveria ser o teu maior aliado, né? Ou a tua maior aliada, do tipo, quem está certo, quem está errado, do tipo, temos uma discussão e eu vou provar o meu ponto de vista porque eu tenho que vencer essa. E se eu não venço, eu faço uma tromba, né? O famoso burro, eu entro de burro. Do tipo, acho alguém para entrar no meu relacionamento e competir comigo. A mãe, né? A mãe, a sogra, o pai. Então, tudo isso são maneiras de competir com aquele que deveria ser o seu maior aliado. Teve uma coisa que eu aprendi agora recentemente em janeiro, né? Na lógica da vida, que é o seguinte: quem é a pessoa mais importante da tua vida? Em geral não, deveríamos dizer que somos nós mesmos, tá? Porque se for o outro, então você pode morrer e tá tudo certo, e o outro continua a vida, tá? Legal. Agora, Diana, eu e você somos mães, né? A gente sabe onde é que o calinho aperta. Se eu pedisse para você hoje, quem é a pessoa, ou qual é a pessoa qual é a prioridade na tua vida? Que pessoa seria a prioridade na tua vida? Fora Ó, você. depois de uma certa caminhada já, hoje, de forma bem consciente, talvez eu diria eu, né? Mas com Uhum. certeza eu já diria, já tentaria trazer para junto desse eu as minhas filhas. E se a gente tirasse você dessa jogada? É outra pessoa. Uhum, Seria tuas filhas. com certeza. Uhum, uhum. Ok. E aí é que tá o nosso primeiro equívoco, digamos assim. Não equívoco, né? Mas enfim. Por quê? Quando nós mães, eu vou usar bem esse termo, nós mães, colocamos os nossos filhos como prioridade, a gente coloca, na verdade, uma puta responsabilidade em cima deles. Por quê? Antes da gente ter um filho, a gente tem um companheiro. Essa criança não foi gerada do nada, tá? E mesmo que não seja esse companheiro que gerou os teus filhos, é esse companheiro que vai fazer o teu par contigo. Então, quando eu Afinal, tenho os filhos não são pra gente, né? Eles são para fazer a vida deles. do jeito deles, transar com quem eles quiserem, morar onde eles quiserem, né? Tudo isso é a parte lógica do negócio. Então, quando eu digo que mais importante do que eu, né? Ou logo depois de mim, a pessoa mais importante é o meu filho, é a minha filha, ou enfim, é quem. Não interessa a idade dessa criatura, tá? Eu estou criando ali um relacionamento com esse filho que é maior do que o relacionamento com o meu companheiro. E automaticamente eu não libero essa criança para a vida. Porque o que vai ser de mim se essa criança for para a vida? Oh, as minhas eu liberei. Consciente, né? Emocionalmente, talvez não, porque você diz assim, são as minhas filhas. Então você não liberou elas. Vamos dizer, na prática, sim, na teoria.
Isso aí. O que que eu quero dizer com isso, tá, gente? Vamos lá. Antes de existir um filho, existe uma mulher, né? Antes de existir um filho, existe uma mulher que se relaciona com alguém, com um homem, nesse caso, vamos dizer, ou daqui a pouco com outra mulher e nasce essa criança de um, enfim, tá? Se relaciona com outra pessoa, tem esse filho. Então, antes de você ser mãe, você é mulher, você é esposa ou companheira, você vive um relacionamento. Nasce um filho, agrega-se um papel a você. Então, você é mulher, você é companheira e você é mãe. Qual que é o papel de um pai e de uma mãe, né? Cuidar, orientar, encaminhar para a vida. É isso. Fez isso, vamos supor lá nos seus 20 e poucos anos, essa criatura foi para a vida dela. Você não deixa de exercer o papel de mãe. Você não deixa de ser mãe. Você vai continuar sendo mãe para a vida toda. Mas o teu papel de gerar, de nutrir, de cuidar, foi. Essa criatura já dá conta da própria vida. E aqueles papéis que daqui a pouco você deixou de lado, voltam. Que é o de mulher e o de companheira. E se você abandonou esses papéis, como é que você acha que eles vão voltar depois? Pelo menos bagunçados, Se é que eles vão voltar, né? se é que volta. Di, não tô te ouvindo. Bugou o teu Oi? áudio. Como pode Não? melhorar tudo isso? Um, dois, três, um, dois, três. Gente, responde aí se estão ouvindo a Di. Fala alguma coisinha aí que eu não entendi. Oi, alô? Oi, teste som. Tá falando Não, assim, amigo. não. Será que foi o que que travou? Porque ninguém tá respondendo, ninguém tá falando. Fala alguém com a gente aqui, por favor. Tu tá me ouvindo, amiga? Como pode melhorar tudo isso? Enquanto a Diana vai resolvendo qualquer coisa, será que pode ter sido aquele Vou mesmo problema que. sair e entrar de novo. Top. Então vamos lá, gente. O que que eu tava trazendo aqui em relação ao que a gente tava falando com a Diana, né? Então, quando você tem uma. Quando você coloca como prioridade outra pessoa que não seja o teu companheiro, o teu par de vida. Oi, Di. Oi lá. Ah, voltou, voltou. Agora sim. Como Sei pode lá o melhorar que isso? Tá foi. funcionando. Então, quando você tem quando você coloca no lugar do teu companheiro ou da tua companheira outra pessoa, ó, deu uma travadinha ali, a mãe falou. Outra pessoa, filhos, teu pai, tua mãe, qualquer coisa, você cria esse distanciamento que a gente estava falando que é o relacionamento. E muitas vezes, né, Diana, para voltar naquele papel ou para aquela pessoa se tornar prioridade da tua vida, é que começa as brigas. É que começa daí sim como é que a gente diz? Essa luta pelo poder. Na verdade, Thay, se tu me permite colocar, Claro. às vezes os relacionamentos começam com os filhos, né? Tem desses casos também, né? Mas acho que a grande Uhum. maioria dos casos, os relacionamentos começam entre duas pessoas, sejam elas do sexo oposto ou do mesmo sexo, né? Um Uhum. relacionamento, vamos falar de casal. O que que normalmente acontece quando a gente conhece alguém ou quando começa um relacionamento? A gente vai ficar de olho em como o outro é, do que Uhum. ele gosta, como ele faz as coisas, com o intuito de que o que eu vou fazer para agradá-lo. Para E acontece conquistá-lo. de ambas as formas. Os dois Uhum. fazem esse papel. E isso é tão lindo no início, né? É tão maravilhoso, porque é uma prestação de serviço. Mas o que que acontece? Com o passar do tempo, aquilo não vai sendo mais eu. Então eu acabei me mutilando, eu acabei deixando em alguns lugares alguns pedaços de mim para caber nesse relacionamento.
E para fazer o Né? que o meu parceiro, a minha parceira, eu acho que ele gosta, ou como ele Aham. prefere as coisas. E aí percebe que começa a enjoar isso, porque não é verdadeiro. E aí o que que ocorre? Começa a dar as primeiras tretas. A grande maioria dos relacionamentos acabam aí. Às vezes isso Uhum. leva 6 meses, às vezes isso leva um ano, isso leva às vezes até mais tempo ou menos tempo. Mas existe uma possibilidade incrível quando isso acontece. Uhum. Porque a partir do momento em que ambos podem olhar e dizer, uau, é assim então que você funciona? E o que nós podemos criar, então, a partir daquilo que é. Ah, eu também funciono diferente, porque eu faço isso para te agradar, sempre fiz isso porque era para isso, agora você não tá. Então, é o espaço que. Aquilo que você coloca na questão dos filhos, perfeito, mas a maioria já começa tirando partes ou tentando caber numa realidade que não é, de fato, a sua realidade. Aham. Porque se eu sou uma ogrinha, como no dia a dia, não adianta ficar com carinha de princesa do primeiro encontro, segundo, terceiro. Daqui a pouco a ogra vem fora. Claro, a Diana é a própria Fiona, minha gente. A Mai perguntou: o trabalho entra nisso, Thay? Sim. O que que acontece, gente? Como é que a gente identifica um casal na rua? Em teoria, né? Mãozinha dada. Como que esse casal começa a se separar? Quando coisas começam a entrar no meio. Ó. Então, aqui no meio entra o papel, o filho, que daí eu absorvo totalmente o papel de mãe, o meu papel profissional, a minha necessidade de cuidar da minha mãe, do meu pai, a minha necessidade de não sair da casa, o medo de não sair da barra, da saia, da asa do meu pai e da minha mãe. E uma A hora a máscara máscara cai. cai. Então, esse casal começa a fazer isso daqui, ó, se distanciar. E tem duas coisas disso que a Diana falou, né? Que é de quando eu começo a me relacionar com alguém, eu vou fazendo tudo para que essa pessoa se sinta bem, eu vou agradando ela, eu vou né? Perfeito. Eu diria, Diana, que não é essa pessoa. Vamos imaginar que eu e você somos um casal. Não é você que está no espaço de me pedir, me exigir o que você deve fazer para mim. Sou eu que estou te dando isso, baseado. Gente, se tem alguém que está de pé, senta. Se tem alguém que está sentado, se segura. Que agora vai ser, ó, tá, fogo no parquinho. O relacionamento que você vive hoje, meu bem, é baseado nos relacionamentos que você viu. Ou viveu anteriormente. Sim, e que tá lá atrás ainda, tá? Então, você viu um Vício. casamento. Você viu do teu pai e da tua mãe que eles só estavam casados porque eles tinham você. Então, isso não é um casamento. Isso é um pai e uma mãe morando junto, criatura. E você comprou isso pra você. Você cresceu, como eu cresci, né? Assistindo todas as novelas da Maria do Bairro, Maria Mercedes lá, que ela sempre estava se ferrando, se lascando, pra no final, quem sabe, ficar com o cara. Todos os filmes de Walt Disney, né? O que acontecia com a Branca de Neve? Com a Cinderela? O que mais que tem aí? Com todas elas. Elas não estavam sempre se ferrando o filme inteiro. No final, e viveram felizes para sempre. Sim! Ponto fim. Como é que eu viver feliz para sempre? Ninguém nunca disse para vocês. Então, A casamento não já ser nasce. mostrar que tem que se lascar, né? Relacionamento já nasce com isso, já nasce cagado. Tanto é que a gente diz que a fase do namoro é a melhor fase. Por quê? Porque tem os agradinhos, porque Porque você não está disposto a continuar isso daqui. Você vai deixando que outras coisas e pessoas entrem. Porque um relacionamento com o tempo, né, Diana? Com você conhecer a outra pessoa, com outra pessoa te conhecer, entra no espaço de que você não tem mais medo do que o outro vai fazer, que você não se preocupa mais com o que o outro vai fazer, com que você não tem que
então se encaixar dentro da realidade do outro, porque você é você e o outro ama você na maneira que você é. Agora me conta, quantos casamentos você conhece assim? Quantos relacionamentos você conhece assim? Normalmente aqueles que nessa hora em que essas coisas começam a entrar, vamos chamar de coisas porque são várias, né? Sim. E inclusive esse reposicionamento daquilo que sou eu de verdade, eu acredito que os relacionamentos que funcionam assim, eles têm um acordo e diálogo. O acordo onde eu posso dizer, eu tenho permissão para dizer, ó, fulano, isso não é legal para mim. E eu não vou funcionar a partir desse espaço. O que a gente pode criar a partir disso? E a partir do Olha o que momento você que eu falou. tenho essa permissão, eu também dou essa permissão. E não são acordos que são feitos para uma vida toda, para aquele momento, para aquilo que está acontecendo. Então, se agora eu tô tendo qualquer uma dessas situações ou dessas coisas entre a gente, quais são os acordos que é leve para mim e para você? Ah, não, para mim é leve isso. Não, mas para mim não é. Então, qual é o meio termo disso? Ao invés de ir para a Uhum. bira, pro buro, para briga, para qualquer compensação que Para aparece, bater boca, que barraco. é leve para você? Yeah. Eu E você acredito que começou os que falando funcionam devem ter essa coisinha aí. essa coisinha aí. Você começou falando uma coisa primordial de isso não tá legal para mim. Não é, Diana, você é isso e aquilo e aquilo outro, porque você não, é isso que tá rolando aqui não é legal para mim. Então eu tô falando de mim, eu não tô falando do outro. Quer pegar um casamento, um relacionamento? Eu tô com um casamento na boca. Quer pegar um relacionamento cagado? É só você ver como é que as pessoas desse relacionamento discutem as coisas. Elas discutem, elas brigam. O que briga é barraca, é aquela gritaria, aquele vou ficar de burro, vou me separar, blá blá blá. Isso daí é briga. Vou bater a porta. Agora, o que que é a discussão? É, olha só, tá rolando essa parada aqui, isso aqui não tá legal pra mim. O que que a gente pode criar aqui de diferente? Né? Porque ao invés de lá no início eu fico olhando para o outro. Quem ele é, o que ele gosta, como ele faz, e papapá, papá, tá? Chegou esse Uhum, momento onde começa a acontecer essas interferências, você vai para o estado uhum, dessa permissão, de dialogar, de falar, de ter o seu espaço para isso. E aí, de novo, você pode olhar quem é essa pessoa, como ela lida, e ao invés de ir para esse espaço que a Thay acaba de falar, eu sou muito grato por você ser exatamente do jeito que você é. Porque aí é o espaço que eu dou para o outro também ter gratidão. Como você falou, ele te ama exatamente do jeito que você é. Ou ela te ama exatamente desse jeito. No entanto, essas interferências talvez transformaram você. Porque eu gosto de trabalhar assim com as perguntinhas, né? Quem você era 5 anos atrás? Quem uhum, você era quando você começou o seu relacionamento? uhum. Ei, cara pálida, você quer que o seu relacionamento seja o mesmo se você não é? Yes, yes. Tem uma E tá pergunta aí, tudo. eu vou ler e você traz ela à tona, tá? Alguém está Uhum, perguntando como lidar com as influências externas. Acredito que essas que você traz, né? Mas como uhum, lidar? Talvez a gente já tenha uhum. respondido, mas talvez entrou agora, enfim. Como se lida Tudo com isso, certo. Thay? Então vamos lá. Primeiro de tudo, você tá no relacionamento com quem? Com a sombra, com o fantasma, com a imagem de quem? Você tá no relacionamento com o fantasma, a imagem do teu pai, da tua mãe, do pai do pai, do pai da mãe? Pega. Eu sempre costumo fazer essa pergunta para os meus clientes, né? Para as pessoas que vêm até mim. Se você fosse trazer as características do teu companheiro, né? Ou da tua companheira, como seria? Ah, seria assim, assim, assim. Tá. E isso é parecido com quem da tua família? Bah, é parecido com a minha mãe, parecido com meu pai.
Então já começa a cagança aí, tá? Que você cagou com uma imagem de alguém já que você já conhece, que você... Porque o nosso cérebro, gente, ele é burro. Ele não cria nada, ele pega padrões que estão aonde? Lá na minha infância, né? Do útero da mãe até mais ou menos 6, 7 anos de idade. Tudo que eu absorvi do mundo ali é meu padrão. Então, se eu tive um pai lá atrás que era um filho da mãe, vou usar esse termo, tá, gente? Mas nem um pai é filho da mãe. Enfim, senão a gente entra em muitas caixinhas. Eu vou achar alguém que seja igual à minha mãe, porque eu não quero me relacionar com um cara assim. Ou que parece ser bonzinho, mas no final das contas só me lasca, que é o ciclo do abuso. Então, a primeira coisa para a gente poder sair das influências externas é perceber com quem é que a gente está se relacionando. E não é para sair correndo, putz, se eu estou me relacionando com a minha mãe, não dá, tenho que largar desse cara ou dessa mulher. Não. É para você reconhecer que o que atraiu nessa pessoa, em você, são coisas que você já conhece. Tanto os buraquinhos quentes dela, quanto as coisas maravilhosas e incríveis. Depois disso, que você reconhece, você tem que sair do espaço que fez você entrar nesse relacionamento, no sentido assim, vou curar a minha relação com a minha mãe, então eu vou achar um homem super parecido com a minha mãe. Qual que é a chance disso dar certo? Então, é sair desse espaço, sair do espaço de filha, porque você casou com um cara, mas você ainda tá no espaço de filha. É sair do espaço de mãe de alguém, porque você, desde que você era criança, tinha que cuidar de alguém. E você entendeu que você tem que ser sempre mãe. E agora você quer ser mãe do teu companheiro, mãe da tua companheira, ou pai. Então, é você sair desse espaço, é você se perguntar, por que é que eu estou nesse relacionamento? O que me fez entrar nesse relacionamento? E quando essas influências externas, caso elas se refiram a outras pessoas, a outras situações, a outras experiências, eu acredito que eu sempre repito, né? O que os outros fazem, o que os outros dizem, é uma questão que vem deles e que a gente não tem como mudar isso. Mas a forma Uhum. como chega até a gente, inclusive no nosso relacionamento, o quanto a gente se importa e o que a gente faz com isso, aí é uma questão nossa. Ah, mas é o meu companheiro ou é a minha companheira que se deixa influenciar pelos outros. Volta para aquilo que nós conversamos. Querido, querida, isso não funciona para mim. Tem como ajustar isso? É possível você se desconectar disso e estar mais presente no nosso relacionamento comigo, enfim, o espaço onde você precisa dizer, ter a liberdade de dizer aquilo que funciona para você e automaticamente dar esse espaço para que a pessoa também diga, não, mas isso também não funciona para mim. Então, ok, então o que funciona de fato para nós? Porque é comum, às vezes, ter interferência da mãe, do pai, até pelas relações, de outros vínculos familiares, às vezes é de amigos, né? Do próprio trabalho, Do como a próprio Mai trabalho. pediu. Mas veja, cada um tem uma escolha. E eu não posso mudar a escolha do outro. Mas se eu estou escolhendo dividir um momento da minha vida com ele, ou me relacionar com ele neste momento, eu preciso ter o espaço de dizer assim, fulano, fulana, cara, isso não funciona para mim. Tá uma caca isso daí. Tá? E aí você também tem o direito da escolha. Se ele continuar escolhendo as interferências, ok? Aí você precisa rever o que vai fazer. Se vai se Tem uma coisa adaptar com isso, se vai. que você vai aceitar. Tem uma coisa que eu aprendi que na escola das emoções e sentimentos, que eu sempre me pego avaliando agora, gente. Que é as distrações que eu tô usando para não olhar para aquilo que eu tenho que usar, que eu tenho que olhar. Então, se eu tenho que olhar para o meu relacionamento, eu crio 1000 coisas de trabalho para fazer. Para mim não ter que olhar. Se eu tenho que olhar para o meu relacionamento, eu crio uma mãe doente para ela precisar de mim. Tá? Ou eu crio uma Eu crio, doença mesmo. eu crio uma doença mesmo, eu crio um filho com problema. Eu sei lá, é o que eu crio. Eu crio um desemprego, eu não sei.
eu crio alguma coisa para mim não ter que olhar para aquilo que eu tenho que olhar. Isso se chama distração. Tem muita gente que usa o casamento como distração e o relacionamento para não ter que olhar para as outras tretas da vida. E ela fica sempre dizendo que o casamento tem problema, que o relacionamento tem problema. Ou eu fico sempre achando que né, é um espaço que a gente acaba entrando, que a gente acaba esperando a presença do outro num lugar onde a gente não está sendo presente. Maravilhosa, gente. Anota isso daí. Porque eu espero que o outro venha preencher esse espaço. Que na verdade eu não estou disposta a olhar para isso, não estou disposta a lidar com isso. Então eu fico esperando que ele reconheça. Cara, eu tô chatibolada com essa situação. Mas ele não reconhece, ela não reconhece, ela não reconhece. Para de achar que a presença do outro vai fechar esse buraco, né? Esteja presente e diga, olha, para mim isso não funciona. Tem como melhorar? Tem como criar diferente? Não, até tem como melhorar, mas você tem que melhorar também. Beleza, aí entra o diálogo, a permissão. Não é mais time meu e time teu. Eu saio da competição para começar a criar uma comunhão. E aí eu não tenho que... Veja, competição cria o relacionamento. A comunhão cria o criacionamento, que por mais estranho que seja a palavra, mas é o que a gente faz com o outro e dá certo. Quando a gente cria filhos, cria prosperidade, cria projetos, cria viagens, cria as coisas. A gente não relaciona isso. Senão a gente está sempre longe disso. Criar disputando. É juntar. Como é que faz um bebê, Thailisa? Não tem que juntar as partes? Independente se é fora natural ou artificial, mas tem que juntar, é criar isso. E a partir daí tem um desenvolvimento. Enquanto um tá lá no testículo e o outro tá lá no ovário, só existe uma relação, não tem uma criação. Gente, o melhor exemplo, né? O testículo está por ovário, mas eles ainda não estão juntos, que é um criacionamento, cacete. Ai. E tem uma coisa. Agora. Esquentou, Diana. Conta um segredinho aqui pra gente. Você vai passar dia dos namorados longe do boy? Não, ele vem pro Rio Grande do Sul. Como pode melhorar? Olha aí, vai dar criacionamento. Ô, gente. Olha só. Tem uma coisa, tem 3 aspectos para a gente poder identificar. Vamos ser mais assim, forma e estrutura, tá? Para a gente identificar se o relacionamento dá bom ou dá ruim. Né? São 3 coisinhas, inclusive eu postei lá no meu Instagram um tempinho atrás. São 3 itens, porque daqui a pouco a gente tá falando só dos relacionamentos cagados, mas tem os relacionamentos que estão ok e a pessoa nem vê que tá ok, porque ela adora o relacionamento cagado, que é o que dá audiência, né? É o que vende. É o relacionamento cagado. Tenho que reclamar. Tenho que reclamar. Porque como é que eu vou dizer que eu tenho um marido incrível, um relacionamento incrível? Porque assim, a minha vizinha não tem, a minha mãe nunca nem viu isso. Ou se né? eu acho que mereço isso. Ou será que... Ai, mereço, adoro, mereço. Então vamos lá. Gente, tem 3 coisinhas que a gente tem que identificar no nosso relacionamento e ver o caminho, digamos assim, tá? Primeiro, não é nessa ordem, tá? A ordem das batatinhas aqui não altera a maionese. Primeiro, esse relacionamento tem que dar a liberdade para ambas as partes. Então, eu sou esta pessoa. Né? Vou imaginar que eu estou me relacionando com a Diana. Né? E estou aqui, né? Eu sou esta pessoa. Então, a Diana reconhece quem eu sou, ela gosta de quem eu sou. Se tem algo em mim que ela não gosta, ela vai dizer assim, olha, a maneira com que você fala comigo, ou que você age comigo me incomoda. Como é que a gente poderia mudar isso, ou rever isso, enfim. Mas ela me dá total liberdade para mim ser quem eu sou e eu dou total liberdade para ela. Faz sentido, Di? Com certeza. Ah. E aí, então, esse espaço não significa também que tem que estar extremamente junto do físico, né?
Isso pode Sim. ser criado quando você diz, nesse momento a gente está criando alguma coisa juntas e neste momento Uhum. um estado nos separa. Então, é algo que não é só aquela questão de, porque muita gente acha que isso só funciona se tiver presença física, né? Se tiver o espermatozoide e o óvulo junto. Gente, isso. Então, a primeira coisa aí, né, de que a gente tá falando é reconhecer a potência do outro, o jeito que o outro é, a maneira como ele é. É eu ficar feliz com a risada do outro, é eu ficar feliz com o jeito que ele fala, é eu ficar feliz, sabe? Isso, tá? Isso é liberdade, digamos. Depois, a gente tem a questão do sexo. E veja, gente, não é o ato, não é a cópula, não é o ato em si, não é juntar essas duas partes aí que a Di tá falando, tá? É o sexo no sentido assim, de pulsão de vida, de energia de vida. Vamos de novo, eu tô num relacionamento com a Diana. Eu admiro a Diana, eu olho para ela e me impulsiona a ir para a vida. Eu sinto tesão pelos projetos dela, pelas coisas que a gente pode criar juntas, entende? Isso está no espaço de sexual de eu ter tesão pela essa pessoa de todas as maneiras que ela é. De olhar para o corpo dela e sentir atração, de querer transar com essa pessoa, mas também de olhar para ela e ver que tem vida ali. Né, Di? E o terceiro item para a gente poder identificar esse relacionamento é grana. Nesse relacionamento, você gera mais grana do que se você estivesse sozinho. A grana gruda vocês, no sentido de que impulsiona vocês e não divide, atrapalha e gera briga e discussão. Diz um livro que eu li uma vez que só vale a pena esse espaço se você puder, junto com alguém, criar pelo menos 20 vezes a mais do que você criaria sozinho. Uhum, uhum. Então, se você criaria sozinho R$ 1.000 no mês, com essa pessoa você tem que criar R$ 20.000. Então, gente, se vocês estão num relacionamento que tem tudo isso, o que vocês estão criando de merda? Ou vocês não estão nesse relacionamento. Vocês estão criando, na verdade, um relacionamento baseado ou tentando se relacionar com o teu companheiro para resolver treta lá de trás. Treta que você tem com a mãe, treta que você tem com o pai, sei lá eu com quem que você quer ter Ah, treta. mas é tão bom para eles alimentar o trauma, o drama, né? Não dá audiência a outra coisa, né, Gê? É, ter aquela coisinha para acusar, não é legal isso? Imagina, gente, um relacionamento de homem e mulher. Imagina uma história, imagina lá a Marvel, que agora é a Marvel, né? A Disney é só da nossa época. Imagina lá a Marvel vendendo um filme em que as pessoas se encontram, se apaixonam, e elas criam uma vida incrível, e elas transam, e um diz assim pro outro: Uau, você é incrível, vai lá, eu acredito em você. E elas geram muita grana, e elas têm filhos lindos, esses filhos crescem e vão pro mundo, e depois elas aparecem velhinhas, assim, milionárias, super felizes. Imagina um filme assim, deu tesão de assistir? Quando você assiste, é chato pra caralho, não dá nenhuma ação nisso daí, Só de ouvir já deu broche. né? Então, a facilidade, alegria e glória, gente, é a coisa mais difícil que a gente tem de receber na vida. Olha essa frase, ela não faz sentido. A facilidade, a alegria e a glória, que é a exuberância disso, que é o máximo disso, é a coisa mais difícil da gente receber na vida. Porque a gente não quer isso. Mas só porque a gente não está disposto a receber, né? Porque está totalmente disponível. Porque Porque é vai dar. engraçado que quando você começa a repetir isso, as coisas começam a mudar. Ah, Então começa a vamos lá. acontecer umas coisinhas.
Yes! Então, universo, mostre-me o receber do meu companheiro. Mostre o receber do meu relacionamento. E se você tá nesse buraco quente de tá sempre procurando treta, de tá projetando, eu costumo dizer para as pessoas que casamento é aquele quartinho da casa, sabe? De que a gente vai jogando as coisas lá dentro. O eterno quartinho da bagunça. Da bagunça. A gente joga tudo ali dentro. Casamento é o eterno quartinho da bagunça. Você joga tudo ali dentro e você acha que tá lá, abafando. Então não E serve aí, pra nada. usando o exemplo do quartinho da bagunça, quantas vezes você olha e tem até vontade de arrumar, mas é tanta Mas você bagunça acha, que perde o tesão. você acha a distração pra poder arrumar isso. Vou me distrair. Vou me distrair, vou arrumar, vou Ah, fazer vamos qualquer deixar outra para coisa. outra hora, né? Outro dia, não. Yes. Gente, Quando me eu não manda abro aí, manda. espaço para alguém arrumar, né? Vamos soltar mais uma bomba que a gente adora ver as coisas pegar fogo. Vamos, Cara, adoro. se a gente tivesse combinado, eu nem queria ver. Gente, presta atenção. Eu e Diana já fizemos. Ó, chegou, vou puxar as mangas aqui. Eu e Diana fizemos uma live em que a gente deixou bem claro de que não existe Salvador, tá? De que Deus falou assim: minha filha, pega o livre-arbítrio e vai pro mundo. Que eu não tô nem aí pra você. Te vira. Junto, ele disse assim: pra você não se sentir tão malacafenta na vida, eu vou te dar o poder de criação que é meu. Então você é meu espelho, tá? Escolhe Foi e o. cria. Escolhe e cria, cacete. Escolhe, cria, escolhe, cria. É tipo joguinho de ping-pong, gente. Então, não existe vítima em casos de traição. Não tem vítima. Como não, Thailisa? A mulher estava doente, o marido foi lá e traiu ela. Não é vítima. Como não, Thailisa? Ela fazia de tudo por aquele marido e ele traiu ela. Não é vítima. Existe existe o cara que trai e existe quem colabora para essa traição. E a pessoa traída é a maior colaboradora. Por quê? Porque ela abre espaço para alguém arrumar o quartinho dela, tá? Então, Terceiriza. terceiriza. Diana, eu recebi uma cliente que era uma cliente lá do aspecto rígido, tá? Então, se você não sabe o que é rígido, minha gente, vá lá no YouTube da Escola das Emoções e Sentimentos, tá tudo lá. E ela falou assim pra mim, Thailisa, eu tô só esperando o momento que esse cara vai me trair. Porque a cabeça dela não. E eu, gente, eu já fui assim, porque eu tenho muito rígida. Eu dizia pro meu. Eu vou falar de mim que é mais fácil, né? Falava assim pro meu marido, quando eu comecei a conhecer ele. Chifre, nem todo mundo bota, mas todo mundo leva. Porque agora você tá apaixonado por mim. Mas quando você deixar de ser apaixonado, você vai me trair. Olha a criação, olha que lindo, olha como eu sou boa criativa. Aí vocês vêm me dizer que se ele me traísse, eu sou vítima dele? Eu que estava criando isso. Você cria sua realidade em todas as coisas, inclusive no seu relacionamento. Então, ou você tá no teu mundo e você esquece o teu companheiro, ou você coloca uma galera aqui dentro e esquece de ser isso aqui, com o teu companheiro. Ou você é tão chata e sarna que você projeta todas as suas necessidades nesse companheiro. Quantas pessoas que eu conheço? Cadê teus amigos? Cadê as meninas, né? Vamos falar de mulher para mulher. As mulheres para você sair, para você se divertir, para você falar besteira. Não tenho. E você fica purganteando a vida do cara. Ou do contrário também, né? O cara que não deixa você ali na esquina, tá? Então, ou você não se coloca nessa relação porque não vai dar certo e você sempre fica com o pezinho atrás. Ou você traz vícios de outras situações onde também foi criado isso e você acaba achando que todo mundo é igual, né? É isso aí. E daí você cria o quê? Um distanciamento e não um criacionamento. Você cria um relacionamento. Então,
Não existe vítima em uma situação de traição. Não existe vítima. Existe quem trai e quem colabora para a traição. Quem que colabora para a traição? Quem é o traído. Que normalmente não tá presente, né? Não está presente. Total, total. Nunca tá, não tá. Já briguei demais aqui nessa live. Às vezes eu dou uns berros aqui no consultório também. Vamos aprender, criaturas. Então, assim, gente, quem tá aí na live, E já bota aí no... não tem nada de errado você talvez não saber disso ou não conseguir num primeiro momento lidar com isso, porque todo mundo funciona a partir daí. E eu acredito que o espaço mais difícil e mais complicado é reconhecer. Cara, que é eu que tô criando isso? Peraí. Não, isso não é possível, né? Porque algumas pessoas olham e dizem quando a gente faz essa fala, sim, da onde que eu ia ter uma escolha dessas? Mas nem morto que eu iria escolher isso, né? Mas são nas Uhum. pequenas coisas, Isso aí. naquela desarmonia que vai criando, onde os anos vão passando, você vai ficando diferente, o outro vai ficando diferente, e você vai exigindo que as coisas sejam do mesmo jeito. Não tem um jeito certo ou um jeito errado. Tem um jeito que funciona e que é verdadeiro para vocês. Mas precisa ter esse espaço de dizer isso sim, isso não. Isso pode, isso não pode entre nós. E aí você está criando alguma coisa que é leve para os dois. Tá tudo Isso bem aí. se eu concordo que você não deve sair e você concorda que eu não devo sair e a gente se acerta com isso. É um acordo nosso. E aí, beleza. Enquanto isso Uhum. funcionar, não existe um padrão que tem que ter isso, tem que ter aquilo, é assim. É aquilo que funciona para os dois, não para um. E muitas vezes o que funciona para os dois é uma puta de uma caca para você. Putz, olha o casamento da fulana. O cara é um ogro, ou ela é uma sarna, como é que estão juntos? Ou pior, né? Pessoas que querem resolver o casamento dos pais. Quem que tu acha que tu é, criatura? Se eles estão casados ainda, é porque eles decidiram que assim funciona para eles. Mas é que Quem é que quando eu chamou? olho as cacas, Eu me na verdade, distraio. eu não preciso olhar as minhas. Não, eu não olho as minhas. Tem coisa mais legal que isso? Deixa eu resolver a vida de alguém se eu não resolver a minha. Que criação incrível que nos foi dado também, né? É possível olhar as cacas dos outros. Isso é a famosa síndrome de Jesus Cristo. Você acha que você tem que resolver a vida dos outros e não fica olhando pra tua vida, criatura. Ou mais um ponto de distração, né? Porque o quanto você Ponto se de distração. distrai vendo se o outro tá certo, se tá errado, se ela aceita, se não aceita, se é ou se não é. Eu jamais faria isso comigo. Não funciona. Cara, é por isso que você não tá com a criatura, né? Se funcionasse. É aquela que nem aquela história, né? Ai, porque onde já se viu gay e não gay, não sei o quê. De quem que é o fiofó? Tu não quer, não dá o teu, não vai porra do saco de quem quer. Pronto. Claro. Gente, já falamos demais aqui que a Diana é assim. Então, comentem aí o que que mais valeu a pena nessa live, tá? Que eu quero ver os comentários aí, fazendo favor. E a gente tá falando aqui o que é que acontece nos relacionamentos. Se você quer saber como resolver os teus relacionamentos, baby, cola em nós que é só sucesso, né? Então, Fala assim, em nós que o a gente que. tá usando as nossas cacas para aprender a sair da piscininha de caca. E a gente tá resolvendo a caca dos outros também, tá? Não é só as nossas, a gente resolve a caca de muita gente. É. Muita gente que chega aqui, às vezes, com um relacionamento incrível e quer vir achar treta. Que tem que dar na cabeça da pessoa com gato morto. Ó, ó. Não, o gato já tá morto, Diana. Não matei, não bati nenhum gato. Relaxa. Galera, Escola das Emoções e Sentimentos, Thailisa Cunha, Diana Coser. Eu espero que essa chinelada que você tenha recebido, pelo menos tenha sido com diversão, né? De que a gente é expert nisso. E que se essa live fez sentido para você,
espalha ela para o mundo, manda aí para a galera, porque mais gente precisa dessa informação para ter uma vida incrível. Né, Di? Uau! E como seria criar um relacionamento incrível? Uau! O mais é possível. A gente tem a receita. Isso aí. E não é receita de bolo, não, gente. A gente ensina você a fazer o teu bolo com os teus ingredientes. É, receita personalizada, né? Porque eu acabei de falar que o que funciona para Thay pode não funcionar para mim, né? Yeah. Feito, minha gente. Quem não quiser, quem não, eu vi que ninguém comentou aqui para que serviu a live, tá tudo bem. Aproveita que tem o tal do direct, criatura. Chama a gente lá e troca uma ideia. Né, Di? Gratiluz, minha linda, por fazer dessa quinta mais especial ainda e a gente poder fazer várias trocas. Yes. Gratidão pelo espaço, pela permissão. E tô aqui do lado de cá do Rio já quase uma semana, né? Amanhã o meu Salvador vem me resgatar e eu volto para casa. Eu tô tentando trazer a Mai, você bota lá, faz favor. Olha, tem. Beijos. Amanhã Beijo, tem gente. live às 19 e o título é O Amor Está no Ar. Peça e receberás. Yes. Pode procurar, que até na Bíblia está escrito isso, né? Peça e receberás. Amanhã tem... Mas é pra receber mesmo, o cacete, não é só pra pedir. Gratidão. Beijo. Então, Thay. Até amanhã. Até.